Quem são os verdadeiros proprietários das unidades condominiais? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar alguns recados para você. Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. E também marque o joinha, né? Para a gente ficar aí mais relevante também no YouTube. E também, se você se interessar pelo Jornal do Síndico, né? Anote o nosso WhatsApp. Teremos o maior prazer em encaminhar, né, para você as nossas edições mensais. Né? O número é o 31 98481 7642. Né? Assim você vai poder ter a oportunidade de nos acompanhar também nas nossas edições mensais do Jornal do Síndico, que já está aí circulando há mais de 30 anos. Né? O Jornal do Síndico ele é uma mídia pioneira na área condominial no Brasil. Nosso convidado de hoje é, mais uma vez, o doutor Renan Gouveia, que é advogado especializado em direito imobiliário e condominial. Tudo bem, doutor Renan? Seja bem-vindo aí mais uma vez ao nosso Comorar. Olá, Márcio, tudo jóia, graças a Deus. E por aí, eu que agradeço, né, mais uma vez o convite. É um privilégio poder estar aqui com você. Então, doutor Renan, essa questão aí de saber quem que é o real proprietário das unidades dentro de um condomínio, isso dá pano para manga, porque eu já vi, inclusive, né, assembleia ser cancelada, né, anulada, né, ata ser anulada por conta, né, da não convocação até do proprietário da unidade, né? Como é que faz para saber, né, quem que é o verdadeiro proprietário ali das unidades? Exato, Márcio. Bom, antes da gente entrar, né, efetivamente na questão de como localizar o proprietário, vamos falar da importância do condomínio ter esse cadastro atualizado. Né? Como você falou, uma das funções, uma das atribuições do síndico, do representante daquele condomínio, é convocar uma assembleia. E para convocar uma assembleia, ele precisa ter os dados atualizados dos proprietários, né? Dos coproprietários que compõem aquele condomínio. Então, um cadastro atualizado é de extrema importância, seja para a convocação de uma assembleia, seja para uma notificação com relação àquela unidade privativa, né? Uma notificação pode ser por conduta, uma notificação por questões de irregularidades. Então, são diversos itens, fatos e fatores, né, que demandam um cadastro atualizado. Então, é imprescindível que todo condomínio tenha o cadastro de coproprietários atualizado, porque em uma emergência, uma situação, né, é de extrema importância ter esses dados em mãos, né, principalmente para o representante, né, que pode vir a precisar a qualquer momento de um registro, de um cadastro, né, daqueles que compõem um condomínio. Inclusive, né, Então, Renan, uma das maiores dores de cabeça do síndico, que é a inadimplência, né, quando ela vai fica se avolumando e tudo, e ele vai entrar com algum processo judicial, né, ele vai exatamente em quem é o proprietário da unidade, né? exato, exato. Quem responde pelo débito condominial é o coproprietário. Ah, meu imóvel está alugado, meu imóvel está emprestado, né? Meu imóvel, eu fiz uma cessão de direitos nele. Enfim, em qualquer hipótese, né, quem responde é o proprietário. Então, quando a gente inicia um processo de cobrança, que na verdade hoje já é uma ação de execução, a gente distribui em desfavor do proprietário, né? Não é do inquilino, não é do morador, né? Não é de quem está utilizando, quem está com a posse do imóvel. Não, é contra o
proprietário. Então, quem tem legitimidade para responder, né, perante o condomínio acerca da inadimplência e de outros procedimentos e processos também, é o proprietário daquela unidade, que esse sim tem um direito de regresso para com um terceiro, seja o inquilino, né? Por exemplo, ele não pagou aluguel e não pagou também a taxa de condomínio. O proprietário será cobrado e esse proprietário, através do instrumento contratual que ele tem com o inquilino, pode repassar essa despesa e cobrar dele os valores que ele está sendo cobrado ali do condomínio. Da mesma forma, IPTU, né, e outras obrigações atinentes normalmente à unidade condominial, como apartamentos, salas, vagas de garagem, lojas sobre lojas e etc. Então é imprescindível, Márcio, né, estar com esse cadastro atualizado, até mesmo com a questão de inadimplência, para você comunicar diretamente o proprietário, porque às vezes o inquilino já não está pagando, então ficar comunicando o inquilino não vai resolver, né, muito a situação do condomínio. Então vamos voltar à nossa pergunta inicial, né? Como que o síndico ali nas suas atribuições de administrador responsável pelo condomínio, ele descobre. Pode parecer uma pergunta assim, banal, sabe, Renan? Mas o que acontece? A gente tem, quem acompanha a gente tem muito síndico orgânico, que é aquele síndico morador, né? Que às vezes, por exemplo, hoje eu recebi no WhatsApp do Jornal do Síndico uma solicitação de uma síndica que recebeu o jornal no condomínio dela pela primeira vez, né? E ficou assim apaixonada pelo jornal porque não sabia que existia um veículo e que ela estava, né, começando estava um mês já como síndica e estava completamente perdida, né? Não tem a ver com essa questão nossa, mas assim mostra que às vezes uma questão simples, que parece simples, né? Mas que muitos síndicos que nos acompanham não sabem, né? Uhum. Onde que o síndico vai buscar essa informação de que quem é o verdadeiro proprietário daquela sala, daquele apartamento, daquela garagem que fica cheio de entulho lá e o proprietário não retira de jeito nenhum? Como é que ele faz para verificar essa informação? Perfeito. Eu vou falar uma frase que ela é muito conhecida, mas acho importante que o síndico que estiver escutando vai gravar e todo mundo acaba gravando depois dessa informação. É aquela frase: quem registra que é dono. Ou seja, como que a gente vai achar o real proprietário de uma unidade imobiliária, seja comercial ou residencial, de um imóvel, no cartório de registro de imóveis? Então, a primeira consulta, a primeira procura deve ser feita no cartório de registro de imóveis. Ah, mas hoje em dia a gente tem 9 cartórios de registro de imóveis em Belo Horizonte. Aonde que meu condomínio, onde que a unidade que eu preciso do cadastro vai estar registrada? Normalmente, eu não vou falar que é 100%, mas 99,9% das vezes estará no mesmo cartório onde a convenção do seu condomínio está registrado e aonde a sua unidade, né, privativa está registrada. Porque o síndico, nesse caso, como nesse exemplo que você citou, ele é um morador. Então, o morador ele tem uma propriedade naquele condomínio e ele registrou o apartamento ou a sala em algum cartório. Então, provavelmente, o registro desse outro apartamento e das demais unidades estarão registradas no mesmo cartório. Então, basta você solicitar no cartório. É uma consulta pública. Todos podem ter acesso, né? Justamente o registro é para trazer o efeito erga omnes, que a gente chama no direito, de dar conhecimento a terceiros de que aquela propriedade pertence àquela pessoa. Então, basta solicitar no cartório de registro de imóveis. Só que aí entram algumas variáveis, né? Pode ser que a pessoa que esteja com o nome no cartório de registro de imóveis já tenha vendido aquela unidade para outra pessoa e essa outra pessoa não registrou. Então, Era vamos aí. supor, fizeram um contrato de compra e venda e não registraram. Fizeram uma escritura pública, mas não registraram. Porém,
a consulta iniciou no cartório de registro de imóveis. Ela tem ali um título de propriedade do cartório de registro de imóveis. Ela vai comunicar a essa pessoa que está no cartório de registro de imóveis: olha, o senhor é o proprietário. Falar: não sou eu o proprietário. Eu vendi, então me dê um documento que comprove a sua venda. Ali a gente forma uma cadeia de propriedade. Então, se ele apresentar uma escritura, se ele apresentar um contrato de compra e venda juntamente com aquele registro, forma uma cadeia que pode levar a um proprietário que não esteja cadastrado, ou melhor, registrado no cartório de registro de imóveis. Então, o primeiro passo é cartório de registro de imóveis. Ah, mas essa pessoa já vendeu. Ok, mas perante terceiros, ela é a responsável por essa unidade, que entrando em contato com ela, ela tem que comprovar que vendeu para poder repassar essa responsabilidade para uma outra pessoa. E, claro, orientar essa pessoa para que registre, porque até então, né, perante terceiros, ela está lá figurando no cartório de imóveis como proprietário daquela unidade. Vou te dar um exemplo clássico, como a gente conversou anteriormente sobre inadimplência. Quando eu cobro a inadimplência, a taxa de condomínio em atraso de um coproprietário, eu vou cobrar primeiramente da pessoa que está registrada no cartório de registro de imóveis. Muitas das vezes essa pessoa fala: não, mas eu já vendi. Então eu falo: então me prova que você vendeu, me dá um contrato de compra e venda ou uma escritura pública de compra e venda, que aí eu vou ter legitimidade de fazer essa cobrança para com a outra pessoa. E isso acontece com frequência. A pessoa me fornece a escritura, eu vou direto no promitente comprador, né, e faço a cobrança. Então aí eu passo a ter legitimidade para cobrar daquela pessoa o débito. E até mesmo se for para a esfera judicial, o judiciário, a jurisprudência já aceita tanto o contrato de compra e venda quanto a escritura de compra e venda atrelado ao registro que demonstre a cadeia de propriedade para legitimar a pessoa como proprietário e figurar também no polo passivo, né, como devedor, como réu numa ação de execução, né, ou outra ação que esteja ligado aí ao condomínio e à sua propriedade. Na mesma linha, então, vai a questão também que a gente estava falando de quando você vai convocar o proprietário para uma assembleia, né? Se no registro Perfeitamente. está o nome de uma pessoa, mas quem já está morando lá no condomínio é uma outra, quer dizer, esse outro, para poder participar, ele tem que comprovar que ele também já, né, tem um contrato de compra e venda, mas que ainda não fez não tirou a escritura, né? Não tem o registro, não fez o registro. Exato, É. exato, exatamente. Então, assim, é necessário, né, ter esse cadastro atualizado. Muitas das vezes, né, acaba que ocorre a transferência e não o registro. Então, assim, é bom sempre estar atualizando, justamente porque na hora de convocar uma assembleia, na hora de ajuizar uma ação, normalmente na hora de ajuizar uma ação, o síndico ele vai ter o suporte de um advogado, né? A gente está aqui para isso. Então, a gente auxilia, né, nesse caminho que deve ser percorrido. Mas, para uma notificação, para uma convocação de assembleia, acaba que pode convocar a pessoa errada, e isso pode gerar uma nulidade dessa assembleia. Né? Um dos casos que a gente vê ocorrer nulidade é justamente na ausência de convocação, que a legislação é taxativa, que todos os proprietários devem ser convocados. Então, assim, se mandou errado, se esqueceu de alguém, né, se o cadastro de alguma unidade está desatualizada, corre o risco de anular aquela assembleia. Então, para evitar esse tipo de risco, é bom que se tenha o cadastro atualizado. Primeiro passo, cartório de registro de imóveis. Né? Fez contato com a pessoa que está no cartório, já vendeu, comprova através ou de uma escritura pública de compra e venda ou de um contrato de compra e venda, forma a cadeia, atualiza-se o cadastro. Maravilha! Esse foi o doutor Renan Gouveia, advogado especializado em direito condominial e imobiliário. Mais uma vez, doutor Renan, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos aqui no Comorar. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, Márcio. Obrigado. E se você achou esse assunto interessante, aproveita aí já de uma vez e marque o joinha, né? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, né? O Comorar volta numa próxima oportunidade com um novo assunto. Até lá!